Bom, pessoal, nós vamos falar da unidade de aprendizagem 2, agora no nosso curso, que é justamente a questão da definição geográfica para estratégias de marketing. Então, quando nós estivermos na unidade 1, todo um processo de aprendizado, de relembrar em realidade a questão do mix de marketing, e aí sim aprendizado da matriz de Ansoff, que ajuda a trabalhar toda essa questão de produtos e mercados, né? Fazendo esse trabalho de que você pode analisar novos produtos, novos mercados, produtos existentes, mercados existentes, trazendo esse conceito, né, como sempre, do clássico mix de marketing, que ele é fundamental. E vocês vão ver que nós vamos utilizar muito isso daqui para frente na nossa disciplina, porque o mix de marketing e a própria matriz ela pode ajudar nessa visão estratégica de marketing, independente de qual tipo de tomada de decisão que nós vamos fazer. Então, essa unidade 2, nós vamos trabalhar a questão da definição geográfica para a estratégia de marketing. Né? Então, uma das estratégias utilizadas em uma visão estratégia de marketing é justamente trabalhar essa localização geográfica do público que se pretende alcançar com essas campanhas de marketing, né? Para você divulgar produtos, serviços. Isso vem sendo chamado desde os anos 50 lá do século XX de inteligência geográfica de mercado. É uma abordagem usada para mapear as unidades das empresas e definir mercados por localização. Então, efetivamente, quando você fala de uma definição geográfica, você está trabalhando realmente a questão da geografia, dos locais, né? Dos locais aonde você vai fazer um trabalho forte de desenvolvimento de marketing para produtos e serviços, levando em conta a análise de um conjunto de estratégias que você tem que elaborar para fazer essa segmentação geográfica, que você vai dividir por localização. Você também tem que tomar decisão melhor sobre o seu mix de produtos, qual é a estrutura para atender as pessoas, né, que vivem naquela região, que consomem naquela região que você definiu geograficamente para fazer o seu trabalho de marketing. Né? Qual é a questão dos preços e estratégias de marketing de vendas que você vai utilizar para cada território. Aqui, de novo, o mix entrando, né? A questão de preços, a questão de estratégias, a questão de localização. Então, é realmente você fatiar o mercado em regiões. Você pode trabalhar uma visão regional, uma visão nacional, uma visão global, não importa. Você vai analisar qual é o produto que você tem, qual é o perfil do consumidor que você deseja ou que você já tem. Muitas vezes você já tem o perfil de consumidor, ele já está bem definido, ele já está bem trabalhado. Ele já tem toda essa questão de você conseguir entender necessidades e desejos daquela região. Você não vai trabalhar, por exemplo, um produto com um preço A para uma região que é mais classe B e C ou C e D. Então, tudo isso você tem que fazer uma análise. E aí entra a questão do mix para o seu produto mesmo. Né? Qual é o meu produto? Quais são os benefícios que ele traz? Quais são as vantagens que ele tem? Qual é a margem de preço que eu vou trabalhar? Qual é o público que ele alcança? Né? Eu consigo alcançar todos os públicos com o meu produto, né, nessas faixas de locais aonde eu quero divulgá-lo, onde eu quero vendê-lo, né? Porque muitas vezes você pode tentar vender o seu produto em determinadas regiões, mas pelo fato de ele ter um preço que não é absorvido naquele local, você acaba criando uma estratégia de marketing bem complicada. É a mesma coisa que eu querer vender um produto que eu vendo em Moema, que eu vendo na Vila Olímpia, ou mesmo em bairros muito top, né, que a gente chama de faixa de consumidor a mais, vender em algumas regiões, como por exemplo ali na 12 de outubro, na Lapa, que já é um público diferente, é um público que trabalha lá, já não é um público que vive, porque já é uma região com uma questão mais territorial de empresas e não de casas e não de público. Então tudo isso eu tenho que analisar quando eu vou fazer justamente essa definição geográfica para trabalhar uma estratégia de marketing. Eu tenho que saber o que eu estou falando, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, que tipo de estratégia que eu vou bolar. Eu não posso pegar um produto que tem uma fácil aceitação numa região que o poder econômico do consumidor é maior e trazer esse produto com as mesmas características ou mesmo com a mesma estratégia de marketing para um público diferente, de outra faixa.
né? Então isso tem que ser analisado, como é que eu vou fazer, como é que eu não vou fazer, como é que eu vou trabalhar esse produto, como é que eu vou trabalhar a faixa de preço, como é que eu vou trabalhar a embalagem, como é que eu vou trabalhar a divulgação, qual é a linguagem que eu vou utilizar para fazer o marketing desse produto, para aquela faixa de mercado territorial que eu quero trabalhar. Então isso é importante, tem que ficar muito claro do que eu quero efetivamente fazer, né? O que eu quero fazer. Então eu tenho que saber como trabalhar isso daí, eu tenho que saber como fazer essa segmentação, eu tenho que saber como é que eu vou trabalhar com os que a gente chama de PDVs, que são os pontos de venda do meu produto, como é que eu vou distribuir isso, através de que pontos de venda. Eu utilizar um ponto de venda em determinadas regiões, como é que eu vou trabalhar numa classe A+, numa classe B, numa classe C, num território que é classe mais C, uma faixa de território que é mais afastada, por exemplo, de grandes centros comerciais, e a outra não. Tudo isso é uma segmentação. E aí aqui no texto de vocês está bem definido, né, o que seria uma segmentação geográfica. É aquela que propõe dividir o mercado em unidades geográficas diferentes, como eu falei, fazer essa fatia territorial, dividir, é como se olhasse o mapa e divide por regiões. E a empresa pode operar em algumas ou todas as regiões, mas sempre observando as diferenças de cada uma delas. Eu tenho que trabalhar de maneira distinta. Eu não posso trabalhar de forma igual nas mesmas regiões, porque, como eu falei para vocês, você vai ter características sociais, você vai ter características culturais, você vai ter características econômicas diferentes. E às vezes eu não estou falando nem de bairros ou de regiões, eu posso estar falando de estados. Por exemplo, o Brasil é um país muito grande, é um país continental, para cada canto que você vai é um aspecto cultural diferente, é uma influência cultural, é um berço cultural diferente. E você tem que saber trabalhar naqueles mercados, que tipo de produto que você vai lançar lá, aquele produto está de acordo com o que as pessoas gostam, está de acordo com a cultura, o meu produto ou a minha campanha de marketing, ela de alguma forma vai agredir essa cultura ou não, ou ela vai estar bem adaptada, vai ter uma aderência boa para essa cultura. Tudo isso eu tenho que levar em consideração quando eu faço essa segmentação geográfica. Para quê? Para justamente não correr nenhum risco de fazer alguma besteira, né, pessoal? Porque eu posso fazer alguma besteira, divulgar uma campanha errada, divulgar um produto errado. Muitas vezes, numa região muito fria, eu posso vender produtos que para aquela região não seriam interessantes. Talvez fossem produtos para uma região mais quente. Então, eu também analiso condição climática, né? E a gente vai falar um pouco disso aqui. Então, como eu posso trabalhar em diversas regiões, analisando o padrão de consumo, qual é a estratégia, né? Qual a distância que eu vou percorrer, meu público, né? Perdão, vai correr, vai fazer esse caminho até chegar no meu produto, nos pontos de venda. É longe, é perto, é de fácil acesso, é de difícil acesso. Como é que vai entrar minha logística nisso? Porque a logística entra. Não adianta eu trabalhar um local ali, uma segmentação geográfica de determinada região, fazer todo um trabalho de marketing fantástico, fazer um trabalho de marketing perfeito e no final das contas não conseguir entregar esse produto ou não conseguir entregar esse serviço, porque prestação de serviço também envolve produtos, né? Então você de alguma forma vai ter toda uma atuação logística, só que eu posso ter problema. Então eu não posso simplesmente chegar numa região, definir que aqui vai ser o meu mercado, segmentei mercado, entendi o comportamento do consumidor, é aqui que eu vou trabalhar, gostei da região, mas não analisei características fundamentais, como o próprio poder econômico, a questão da distância, a distância não só para o meu cliente, mas para o meu fornecedor vai conseguir entregar lá, a minha logística do meu produto vai atender, chega até lá, essa região, não chega, demora muito. Por quê? Porque se demora muito, dependendo do que eu vendo, eu posso ter quebra de gôndola, pode começar a faltar produto. Faltando produto, as pessoas começam a reclamar, a estratégia de marketing começa a dar errado, porque não adianta eu vender algo que eu não entrego. Então eu tenho que fazer esse trabalho muito bem elaborado dessa questão geográfica para efetivamente entender como aquele pedaço que eu defini no mapa de aonde eu quero vender e para quem eu quero vender se comporta. Então eu tenho que entender, eu posso até atuar em todas as áreas geográficas, mas eu tenho que entender cada uma e eu tenho que analisar alguns aspectos importantes, como por exemplo a extensão do mercado potencial. Qual que é a extensão do meu mercado potencial? Como ele pode ser trabalhado?
de que forma eu posso, por exemplo, determinar uma região para fazer uma campanha forte de marketing, divulgar meu produto, mas atuar nessas regiões também à volta, né? Eu posso fazer esse trabalho de estender, fazer essa extensão desse mercado. Eu foco numa região, começo a crescer nessa região, começo a entender o comportamento do consumidor, meu produto se encaixa nas questões culturais, sociais e econômicas da região, eu consigo fazer um trabalho legal, eu consigo fazer uma divulgação legal, e aí eu começo a olhar para o lado, quais são as regiões vizinhas, qual é a estratégia que eu vou utilizar para essas regiões vizinhas. Eu consigo, falando, por exemplo, de canais de distribuição, que nós vamos ver, porque está muito ligado a essa questão geográfica, atender essas regiões vizinhas da mesma forma e com a mesma estrutura que eu atendo essa região, que é outro ponto aqui que a gente tem que observar, outro aspecto, que é a infraestrutura disponível. Qual é a infraestrutura disponível que tem na própria região para distribuir meus produtos, para eu poder vender, para eu poder chegar no meu consumidor. Então, o que eu tenho lá? Eu tenho pontos de venda adequados, eu vou ter que criar um ponto de venda, eu que vou ter que abrir uma loja lá para vender meus produtos, ou eu posso utilizar a estrutura local que já tem, de lojas, de mercados, de hipermercados, dependendo do produto que eu tenho, né? Qual é a estratégia de marketing que eu posso trabalhar em cima disso? Por exemplo, tendo uma estrutura já pronta, então fica um pouco mais fácil nesse quesito, porque eu só trabalho esse acordo com esse ponto de venda, faço todo um trabalho de marketing, faço toda uma estruturação e efetivamente consigo aproveitar o que tem lá. E aí também olhar a infraestrutura no caso da logística. Eu consigo chegar até esse ponto de venda? É possível? É factível ou não? Eu vou ter alguma dificuldade que me impeça de ter contato com o meu cliente final, que é justamente a acessibilidade para clientes e fornecedores, que aqui é o próximo aspecto, né? Está acessível? Eu consigo fazer com que essas pontas em todo esse processo, porque aqui é um processo inteiro de cadeia de suprimentos, né? Para chegar até o consumidor final, eu consigo atender ou não consigo atender? Então tudo isso tem que ser avaliado muito bem quando eu faço essa definição. Esse aspecto ele é importante, porque a acessibilidade, ou seja, o meu cliente consegue chegar ao meu produto, as empresas, os meus fornecedores, o que a gente chama de stakeholders externos, também conseguem chegar ao meu produto, eles conseguem fazer esse trabalho, então tem que ser observado. O meu ponto de venda, ele tem a estrutura disponível para atender uma demanda. Se eu tiver um pico de demanda, eu consigo trabalhar isso, eu não consigo, como é que eu faço? Então isso tem que ficar muito bem claro, tem que ficar muito bem avisado. Como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou fazer com que as pessoas me reconheçam como marca, como produto, entendendo as suas necessidades e desejos dentro da sua cultura, dentro dos seus valores, dentro do seu poderio econômico. O outro aqui é a concentração geográfica. Ela é próxima com áreas economicamente desenvolvidas, sim ou não? Então a região que eu escolhi geográfica para vender o meu produto, para divulgar, para ganhar o público, para ganhar aquele nicho de mercado, porque às vezes já tem concorrentes do meu produto, ela está perto de uma área economicamente desenvolvida. Por quê? Porque se estiver, eu tenho um poderio econômico maior, eu tenho mais pessoas circulando, eu tenho mais dinheiro circulando, eu tenho mais consumo circulando. Então isso fica mais fácil de você trabalhar a partir do momento que você tem um mercado perto, geograficamente falando, de áreas economicamente desenvolvidas. Então, por exemplo, regiões muito desenvolvidas, pode ser regiões que pessoas são bairros mais residenciais. Vamos falar de bairro, de região, por exemplo, São Paulo, Zona Norte, Zona Sul. O local está próximo de regiões mais desenvolvidas, que tem mais áreas economicamente desenvolvidas, que tem muitas vezes empresas próximas, às vezes não, mas tem pessoas que têm um poder aquisitivo maior, que são economicamente mais desenvolvidas. Então tudo isso eu vou analisar, né, nesse terceiro ponto aqui, que é essa concentração geográfica. E aí nós vamos falar agora de classificação entre as áreas urbanas e descrição de principais fatores climáticos, e vamos continuar aqui o nosso tema.